Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, estudando bastante, aproveitando o teu tempo aí. E ó, dale na nossa geografia aí, eu sou Rivaldo Machado, seu professor de geografia aqui do Sai Digital. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de matriz energética, que você sabe muito bem aí, que é a forma como se organiza, por assim dizer, produção, consumo, disponibilidade das mais diferentes formas de produção de energia, certo? Então, a gente acaba percebendo o quê? Que cada vez mais no nosso planeta existe uma diversidade muito grande dessa matriz energética. Porque o que a gente acaba percebendo? Gente, há 50 anos atrás aí, a maior parte da energia do nosso planeta estava relacionada com carvão mineral, petróleo e algumas formas de produção de eletricidade, principalmente hidrelétricas, e também a energia nuclear. Hoje o que a gente acaba percebendo? Que houve uma diversidade dessa matriz energética. Surgiram novas tecnologias, novas formas de produção de energia. Então, com isso, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que muitas vezes as perspectivas aí, elas acabam mudando e mudando também, né? Então, muitas vezes também, essas novas formas de energia, elas acabam fazendo o quê? Também trazendo muito desafios, também trazendo pontos positivos e pontos negativos. E nossa aulinha de hoje, nossa preocupação vai ser essa aí, ó. Perceber um pouquinho como é que se dá a produção e o consumo de uma importante forma de energia, que é a chamada energia nuclear, né? Então nós vamos relembrar um pouquinho como é que se produz essa energia nuclear. Quais são suas principais características, tanto positivas como negativas. E é aí que nós começamos um pouquinho a falar de energia nuclear. Então, relembrando só, processo de formação. Melhor dizendo, processo de produção. Então a energia nuclear, ela é a produção de energia a partir de alguns minerais muito específicos. O lítio, o tório, o césio, cobalto, existem diversos deles aí. O que acaba acontecendo aí com esses minerais? Eles são minerais que estão presentes na natureza e não oferecem risco, dano nenhum. Mas daí vai lá o bicho homem e faz o quê? Retira e começou a pesquisar isso. E ele percebeu o quê? Ele percebeu que dava para desenvolver um processo industrial. E esse processo industrial, ele ficou conhecido como enriquecimento do minério. Opa, uma vez que esse mineral ele está enriquecido, a coisa já mudou de figura. Por que a coisa já mudou de figura aí? Porque o que basicamente nós acabamos encontrando agora então, que é possível fazer uma determinada prática, um determinado procedimento em cima desse mineral e ele passa a produzir energia elétrica. Vamos pensar assim num primeiro momento, energia apenas. Como é que funciona esse trem aí? Esse trem ele funciona assim, ó. Uma vez enriquecido o mineral, vai existir lá uma determinada tecnologia que pega o átomo desse mineral e faz o processo de fissão, que é o processo de quebra, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que esse mineral ele vai, por assim dizer, produzir uma quantidade muito grande de energia térmica. Essa energia térmica ela é utilizada onde? Nas chamadas centrais nucleoelétricas ou centrais nucleares, centrais atômicas. Estamos falando exatamente todo mundo da mesma coisa aí, né? Então essa energia produz calor que vai aquecer, vamos pensar numa coisa assim, uma máquina a vapor mais sofisticada e com isso você cria um movimento que vai gerar uma turbina e produzir energia elétrica. Oh, que coisa maravilhosa, hein? É uma grande tecnologia.
O grande problema que nós encontramos nesse tipo de energia é o seguinte: quando você quebra, esse procedimento vai dar origem a um resíduo chamado de lixo atômico. E esse lixo atômico acaba fazendo o quê? Ele continua produzindo radioatividade. E esta radioatividade, ela acaba tendo o quê? Se ela entrar em contato com a atmosfera ou com seres vivos, nós acabamos percebendo que pode trazer muitos danos à humanidade. Então você tem que ter um cuidado e um cuidado muito grande no manuseio desse lixo nuclear. Ele deve geralmente ser guardado onde, além de extremamente protegido, a uma temperatura muito baixa, durante muitas vezes coisa próxima de século. Então daí nós acabamos encontrando o que aí? Encontrando que ao longo da história, muitas vezes nós tivemos alguns acidentes nucleares. Chernobyl, por exemplo, talvez ficou sendo um dos mais conhecidos que nós tivemos aí. O sistema de resfriamento dessas famosas células nucleares deu problema, gente. E lá naquele momento, lá na década de 80, começou a vazar essa radioatividade. Toda a região próxima lá apresentou problemas, como, por exemplo, o crescimento exagerado da incidência de câncer nas pessoas. Então essas foram mudanças que foram muito grandes, que trataram de ser sentidas aí. Então é um problema. Como é que fica isso aí hoje em dia? Então vamos dar uma olhadinha em alguns gráficos aqui. Ó, esse primeiro, participação da energia nuclear no consumo mundial de energia em 2017. América do Norte, ao lado da Europa e a Ásia do Pacífico, são, por assim dizer, os grandes consumidores que nós temos hoje no planeta, certo? Eles são responsáveis aí por uma coisa muito próxima, fazendo a conta ali meio de cabeça, de 98,5% de todo o consumo. Sendo que a América Central, Caribe, África e Oriente Médio, a produção disso é muito pequena, né? Então hoje a produção disso está concentrada nessas grandes regiões do planeta. Olha um outro gráfico, vem você comigo aqui, ó. Os reatores nucleares. Os Estados Unidos, que é reatores que estão em funcionamento lá no ano de 2018. É o país que hoje tem a maior quantidade desses reatores, chegando próximo à casa de 100. A França 60, o Japão um pouco mais de 40 e assim vão diminuindo. Então olha lá, o país que é o maior consumidor de energia que nós encontramos aí, ele acaba também tendo a maior quantidade desses reatores, que é um problema e um problema muito sério, né? Aqui nós temos um exemplo, olha essas imagens aí, como elas são imagens interessantes, né? Essa primeira imagem que aparece aí é o famoso reator nuclear, hoje desativado, que eu falei para você lá de Chernobyl, que teve um acidente. Daí nós percebemos aqui, ó, a cidade de Chernobyl, na atualidade. O que acabou acontecendo? Esse acidente nuclear, ele basicamente acabou com uma cidade inteira. Por quê? Os níveis de radiação passaram a ser níveis de radiação extremamente elevados. E por consequência disso, o que é que nós encontramos? A região ficou uma região inabitável. Tivemos acidentes, que eu vou dizer uma coisa para você assim, que historicamente não pegaram, não chamaram tanta atenção, até por conta do nível de vítimas aí, né? Talvez mais recentemente aí, lá em Fukushima, no Japão, tivemos o quê? Uma tsunami, um abalo. E a usina lá japonesa, ela passou por esse mesmo problema. Na hora de resfriar essas células nucleares, esse resfriamento não deu muito certo. Daí acabou acontecendo que houve um vazamento de radioatividade lá no Japão, consequência dessa tsunami, né? Então você imagine, de um lado nós encontramos no Pacífico o Japão, do outro lado Estados Unidos, a costa da Califórnia. Nível de radiação
das águas oceânicas lá na costa da Califórnia sofreu alteração. Então você perceba que esse vazamento, por mais até onde a gente sabe ele não trouxe grandes vítimas aí, ele também foi um vazamento importante. Então isso leva a crer aquilo que nós acabamos sendo o quê? Esse tipo de tecnologia ainda não é uma tecnologia lá muito confiável. Olha lá, para você se distrair aí depois da aula. Você vai na página 226. Nessa página 226 existe boxezinho lá, né? Material didático para ir além. Então o que acaba acontecendo aí é que você vai resolver isso aí, fixar um pouco mais essa atividade, esses conhecimentos aí. Valeu? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.